Adonai, a paz do Senhor. Glórias a Deus por esse momento que nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra, então abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia e Deus colocou no meu coração a verdade daquilo que foi o sacerdócio de Cristo para as nossas vidas. E a palavra diz assim, Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E ainda, um salto para o versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Amém? Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler fala a respeito de algo tremendo, que nos últimos dias muitos iriam estar se apostatando da fé. Esse texto fala a respeito exatamente da fé, para que a pessoa ela volte a ter a confiança e crer que Deus, Ele não tarda e não falha. O escritor aos Hebreus, se nós formos ver o que ele retrata, todo esse livro, do livro de Hebreus, ele fala sempre sobre nós, ele fala sobre vós, ele fala amados irmãos. O texto que nós até começamos a ler fala, retenhamos firme. Ele fala, retenhamos, temamos, vamos. Ele fala, prossigamos. E o livro de Hebreus ele fala sempre numa pluralidade, sempre no plural, naquilo que juntos somos mais fortes, juntos conquistamos mais. Fala sobre o sacerdócio de Cristo, a nova aliança, essa aliança que nós vamos participar hoje aqui, a aliança do sangue do Filho de Deus, a aliança da entrega, a aliança de ir até o fim, a aliança de não desistir, mas a aliança que Deus prometeu que faria conosco, um novo concerto, uma nova aliança. Isso é a síntese do livro de Hebreus. Mas algo me chamou a atenção, que diz assim, no versículo 25, não deixemos a nossa congregação como é costumes de alguns. Não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Congregação fala de igreja, fala da eclésia. Isso, se nós formos puxar no grego, no hebraico, a raiz da palavra congregação é isso, é igreja. E aqui ele fala que por costume de alguns, a congregação foi deixada, a igreja foi deixada, largaram de mão as coisas do reino. E eu quero trazer atenção a você e para a minha vida também exatamente isso. Não aqui especificamente somente largar a igreja, abandonar a igreja, mas a igreja ela é o corpo de Cristo, no qual Cristo, esse sacerdote, que fala, se nós formos olhar para trás, no capítulo 7, capítulo 8, que fala, não, o 8 diz assim, ora, versículo 1,
a suma do que temos tido é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra de Deus na sua majestade. Então, ele é o cabeça, está à direita do Pai, intercede por nós. Esse sumo sacerdote, o qual a congregação é o corpo. A congregação é eu e você. E abandonar aqui a congregação, quando o escritor ele fala, é abandonar o corpo. Quando o corpo ele é abandonado, você que faz parte do corpo, membro de um corpo, e esse membro ele se desliga do corpo, fatalmente ele perecerá, ele não subsistirá. E o texto fala: não deixe a congregação como é costume de alguns. E Deus falou comigo exatamente isso. O inimigo, ele quer que você se acostume com as situações. Aqui fala, olha, costume de alguns que deixavam a congregação, que saíam do corpo. E nós não podemos nos acostumar. Um peixe, quando eu tiro ele da água e coloco ele na terra, o peixe ele não vai se acostumar e ele vai morrer. Mas o ser humano ele tem uma tendência a se acostumar. Não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. O ser humano ele tem um defeito que muitas vezes é se acostumar com a situação ao seu redor. É começar a fazer daquilo a sua regra e vida. É começar a fazer daquilo o praxe da sua vida. E ele se acostuma. E é tudo que o inimigo quer, que você se acostume longe do corpo. Que você se acostume sem assentar à mesa. Que você se acostume com uma vida destruída. Que nós nos acostumemos com, as situações contrárias e adversas. Ah, Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Deus não nos abandona. Você é que não pode abandonar aquele que nunca te abandonará. Não deixe, não abandone uma vida com Deus. O louvor a Deus, a oração diante do altar de Deus, o quebrantamento diante de Deus, a consagração diante do Senhor, como costume de alguns, que se nós formos ver, já abandonaram e hoje estão acostumados a ter uma vida religiosa, estão na igreja, no átrio, mas não adentram ao lugar santo, muito menos buscam viver e contemplar o lugar santíssimo. Porque quando o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele está aqui representado nesse pão e nesse cálice, no seu único sacrifício vivo. Ele ali nos deu livre acesso, não para a gente viver somente no átrio. O corpo nosso é o átrio, a alma nossa é o santo, lugar santo. Mas os santos dos santos, a gente só vai no Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus ele quer que você não se acostume somente a ter uma vida ali no átrio, de orar, ou uma vida na alma, de louvar. Não, Ele quer que você adentre a presença dEle, que é poderosa. Não como costume de alguns, que vão na igreja e tudo bem, que muitas vezes oram e as coisas não acontecem, tudo bem, já acostumaram. As suas orações não são respondidas, não é por causa de Deus, mas é porque a pessoa já acostumou. Ah, eu vou pedir, mas seja feita a vontade de Deus. Se Ele não quiser fazer, Deus, com Ele está o sim e o amém. E você precisa buscar isso de Deus, não se acostumar mais.
Como diz a palavra, acostumar é se conformar com a situação. E a palavra fala em Romanos, não vos conformeis. Então eu te digo, não se acostume. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa, ela se acostuma, ela fica cega, ela não enxerga. O costume, muitas vezes, paralisa a pessoa, ela não avança, ela não caminha. Ela já está ali acostumada a viver a sua vida. Ah, o meu lar está assim, deixa assim mesmo, está bom, eu já me acostumei com essa situação. Ah, o meu marido está na bebida, ah, o meu filho está nas drogas, ah, essa vida financeira que não muda, ah, sabe, eu já me acostumei mesmo. Ah, essa enfermidade que eu já há anos vivo sofrendo ela. Aquela mulher, 12 anos no fluxo de sangue, um dia ela se levantou e falou, eu não vou mais me acostumar. Aquele homem que estava ali na beira do tanque de Betesda, ele falou, eu não vou me acostumar mais. E eles foram, Naamã foi e continuou, ele não parou pela metade. Então não abandone o barco, porque Deus não vai abandonar o barco. Não abandone a tua caminhada, você veio até aqui, você chegou até aqui, então você já caminhou, você correu até agora. Por que você vai abandonar? Porque texto um pouquinho para frente que fala, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor, ele vai vir ainda agir na tua vida. E ainda um pouquinho mais para frente fala, né? Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. Nós não somos daquele que retrocedem para a perdição. Então você chegou até aqui, não volte atrás, não recue, não abandone o barco, não se acostume, porque Deus, ele tem uma obra para fazer e ele quer te usar. Louvado seja o Senhor. Eu queria deixar essa palavra com você, essa reflexão ao teu coração, para que você, aleluia, continue, para que você avance, para que você saiba no teu interior que ainda muitas coisas estão por vir e Deus vai fazer na minha vida e vai fazer na tua vida. Esse sacrifício não pode ser em vão, não pode ser de balde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco essa palavra sobre a minha casa, a minha vida, a minha família e sobre cada um, Senhor, que está agora diante de Ti, Senhor. Que essa palavra, ela se cumpra, Pai. Tu és um Deus fiel que jamais nos abandonará e nós não vamos também abandonar, Pai. Nós não vamos deixar as coisas do Senhor, deixar o arado e olhar para trás, retroceder, voltar atrás. Nós somos daqueles que avançam, Senhor, que vai à frente em nome do Senhor dos Exércitos, e nós vamos ter vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Não aceitamos mais, não vamos ficar mais acomodados, acostumados com essa situação. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, a Tua verdade sobre nós e tomamos posse dessa verdade. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Fique na paz. Shalom Adonai. Eu te amo, Jesus. Amém.